Salve, salve nação rubro-negra! Eu sou o Bruno Godinho, do canal Fla Nação, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a passagem de Gabriel Barbosa no Flamengo. Nesse último domingo, o atacante rubro-negro encerrou sua passagem com a camisa gloriosa do Flamengo no empate em 2-2 com a equipe do Vitória do Maracanã. E vamos dizer assim, que ele se despediu de maneira oficial do clube. Lembrando que ele tem contrato até o dia 31 de dezembro deste ano, Ainda é possível, teoricamente, que o jogador renove com a equipe do Flamengo, Mas eu acho muito improvável. Ele mesmo já deu declarações à televisão de que não fica na equipe carioca. Reafirmou isso ontem, na entrevista, após deixar o campo de jogo, afirmando que não fica no Flamengo e que ele é um homem de palavra e etc. Bom, a gente vai abordar mais sobre o jogo no final desse vídeo, Bom, a gente parou, no último vídeo, falando sobre o título da Copa do Brasil de 2022, onde o Gabriel Barbosa viveu seu último grande ano no Flamengo, O Flamengo foi campeão da Libertadores também nessa temporada, 2022, onde ele fez o gol do título contra a equipe do Atlético Paranaense. Gabriel Barbosa fez o gol do título após um bom cruzamento do Everton Ribeiro, E encerrou o ano, com a camisa do Flamengo. Aí começa 2023, E a vida, ela tende a ser uma gangorra, No momento você tá aqui em cima, no momento você desce e vai para baixo, E o Gabriel Barbosa sofreu com isso, Afinal de contas, o atacante do Flamengo, no ano de 2023, que era o ano para ser o ano do Mundial, o ano de todas as conquistas possíveis, o Flamengo disputou todos os campeonatos possíveis, E o Flamengo conseguiu a proeza de perder todos, Não vou dizer aqui que o Gabriel foi o principal culpado, de ter ser o vilão, de todas essas derrotas, Longe disso. O time como um todo foi mal, Mas vamos falar a verdade, Gabriel Barbosa deveu muito no ano de 2023, O ano começou, com o Campeonato Estadual, Gabriel Barbosa fazendo alguns golzinhos e etc, com um cabelo totalmente diferente. Parecia uma outra roupagem de Gabriel, a gente ia ver uma outra versão dele. Só que a gente viu, sim, uma outra versão, a pior versão possível de Gabriel Barbosa, E eu vou falar uma coisa pra vocês. 2023 foi um ano que Gabriel Barbosa fez pouquíssimos gols, participou pouquíssimo da conjectura total, de partidas, se machucou bastante, teve problemas aí extracampo. E isso tudo começou com a derrocada na Supercopa do Brasil no Mundial, Na Supercopa do Brasil, o Flamengo fez um jogo muito bom contra o Palmeiras, Acabou perdendo no final, porque o goleiro Santos não pulou na bola, No último e derradeiro gol do Palmeiras, o gol do título. O Flamengo acabou perdendo por 4-3 pro Palmeiras. Foi uma derrota que, querendo ou não, abaixa a moral do time, E o Flamengo foi para a disputa do Mundial, que aconteceu no Marrocos. O Flamengo chegou para o Mundial, fez essa preparação. O Vitor Pereira, que era um técnico até então badalado na época, fez uma boa participação no Corinthians, levando o Corinthians, inclusive, ao vice-campeonato da Copa do Brasil para o mesmo Flamengo, que tinha trocado o Dorival no começo do ano, O Flamengo foi para o Mundial. Ao meu ponto de vista, não parecia 100% preparado para essa disputa, E acabou sendo derrotado, pela equipe do Al Hilal, Pedro teve uma brilhante atuação, eu acho que o Pedro foi o melhor em campo. Teve a expulsão do Gerson, que corroborou bastante, para a queda de rendimento do time, para os gols que o Flamengo tomou. Teve um pênalti ridículo que o Mateuzinho fez. Mas o Gabriel, sobretudo nos jogos decisivos, é o que se espera de um cara do quilate do Gabriel. E o Gabriel não conseguiu render nesses jogos, Fez gol contra o Palmeiras? Fez, mas poderia ter dado mais. Jogou bem contra o Al Hilal? Não acho que jogou bem. Pedro foi muito melhor do que todo mundo, O Pedro foi o craque do Flamengo no jogo, E o Flamengo acabou sendo derrotado pelo placar, de 3-2, Sinceramente, foi um balde de água fria, para qualquer torcedor do Flamengo, O Flamengo fez uma partidaça contra o Palmeiras, apesar da derrota, mas contra o Al Hilal não conseguiu jogar, o time todo nervoso. Gerson fez um pênalti que, sinceramente, ninguém entende esse pênalti, E aí o Flamengo começou a tropeçar nas próprias pernas, Foi uma coisa muito esquisita. O começou a tropeçar o Flamengo começou a tropeçar nas próprias pernas. Gerson mal, Gabigol mal, todo mundo mal. Mas o Gabriel Barbosa, além disso, se envolveu em outro problema, né? Que foi o problema do doping, né?
Gabriel Barbosa foi acusado de uma tentativa de fraude no exame antidoping. O julgamento dele ainda corre até hoje, teve que ser adiado, depois ele conseguiu uma permissão especial para poder jogar, mas depois disso ele não conseguiu performar mais, né? E o fatídico jogo que decretou a derrocada de Gabriel foi o jogo contra o Fortaleza no Maracanã, né? Em que ele pisa num buraco e tem uma lesão no tornozelo. E ele briga com o Marcos Braz no vestiário, enfim, uma situação lamentável, lamentável. E o Gabriel não consegue mais performar. Teve sequência com o Sampaoli, disso ele não pode reclamar, apesar de o Sampaoli fazer um monte de besteira, né? Sampaoli que substituiu o Vitor Pereira, né? Mas o técnico estrangeiro que o Flamengo contrata e não dá certo, né? Mas ele não teve sequência, né? Ele teve sequência, na verdade, mas ele não teve a desenvoltura, né? Teve a situação também da agressão no Pedro, que deve ter pesado um pouco o clima no elenco, Varela e Gerson trocando soco no treino, enfim. Mas eu acho que isso não é desculpa para má performance, sabe, do atleta. Acho que o Gabriel foi um jogador que no ano de 2023 deixou muito a desejar. Muito mesmo, muito mesmo. Partidas ruins, não conseguiu, sabe, fazer o principal papel de um atacante, que é gol. Tudo bem que ele jogou mais recuado por causa do Pedro, mas ele não conseguiu performar, não conseguiu fazer gol. Fez um gol aqui, acolá, no jogo contra o Fluminense, na Copa do Brasil, fez gol, beleza, mas não conseguiu ser decisivo nos momentos que o Flamengo precisou que ele fosse, né? O Flamengo chegou até uma final de Copa do Brasil contra o São Paulo, que era a chance de título no ano, porque o Flamengo simplesmente passeou no Campeonato Brasileiro. O Flamengo tem apostado no Campeonato Brasileiro de 2023 igual a reta final de 22. Tava nem aí, né? O Flamengo tava literalmente cagando e andando, né, pra final pro brasileiro, né? E o Gabriel não conseguiu jogar também. Não conseguiu jogar. O Flamengo encerrou o ano de 2023 com derrotas. Foi derrotado na Supercopa do Brasil, foi derrotado no Mundial, foi derrotado na Copa do Brasil, foi derrotado no Brasileiro. O Flamengo disputou, quer dizer, disputou, né? Porque estava no campeonato, mas não competiu à altura dos rivais. O São Paulo foi superior nos 2 jogos contra o Flamengo na final. O Palmeiras foi superior ligeiramente ao Flamengo na Supercopa do Brasil. O Al Hilal foi superior ao Flamengo no Mundial. E eu nem vou falar daquele jogo contra o Al Ahly, né? Aquilo dali, pra mim, eu acho ridículo disputa de 3º lugar, né? Mas enfim. E não conseguiu, o jogador não conseguiu jogar mais depois disso. Não sei o que houve, não sei. Pode ter sido um problema com a diretoria, pode ter sido uma discussão que ele teve pessoal, pode ser tanta coisa. Eu não sei exatamente o que pode ter causado isso para o Gabriel não conseguir mais performar como a gente esperava que performasse. O ano de 2023 foi um fracasso, foi um fiasco coletivo. Não vamos pôr a culpa no Gabriel aqui, de ser injusto também falar que tudo foi culpa do Gabriel. Não, não foi. O time todo foi uma bosta. Essa que é a verdade. A gente tem que usar a expressão correta. Aqui a gente fala como torcedor. O time foi uma bosta. O time foi terrível. E o Gabriel não conseguiu performar. O ano de 2023 acabou. O Flamengo chega em 2024, né, com um time muito melhor do que o ano de 2023, né, teve alguns reforços, teve a chegada do De La Cruz, né, teve a chegada do Luiz Araújo, deu uma incrementada no time, né. O Sampaoli não ficou, né, para a temporada 2023 até o final, né, foi mandado embora após a derrota da Copa do Brasil, entrou o Tite fez uma reta final até digna do Flamengo, né, mas o Flamengo não conseguiu, com o Tite, mesmo em 2023, que era um começo de trabalho, não conseguiu uma sequência de bons jogos, né? Fez um jogo bom ali, outro acolá, mas não encantava, né? A gente pensava, bom, tem a temporada de 2024, o Tite vai ter pré-temporada, pô, tem tudo pro Flamengo performar, né? Porra, né? Só no mais pessimista não imaginava que esse time poderia dar errado, né? Que as coisas não dariam certo. E acabou não dando certo. O Flamengo começou bem no Campeonato Estadual, mas, porra, o Campeonato Estadual do Rio de Janeiro é ridículo, né? Foi campeão com a melhor defesa, né? Sofrendo apenas um gol. Conseguimos o objetivo que era ferrar o Fluminense, né? Tiramos o Fluminense na semifinal. Fomos campeões em cima do todo poderoso Nova Iguaçu, porque o Vasco conseguiu a proeza de ser eliminado. Mas, o Campeonato Estadual, vamos falar bem da verdade, essa camisa aqui, quando você está num momento financeiro,
tá no momento de consolidação nacional, porque o Flamengo hoje é um clube que disputa títulos em tudo que ele vai, né? Todos os campeonatos que ele tá para disputar título. E, sendo bem honesto com vocês, eu não esperava que o Flamengo tivesse uma queda de rendimento tão rápido. Chegou o ano de 2023, contratações, De La Cruz a peso de ouro, né? Pago à vista, né? Inclusive, né? O valor pago ao River Plate foi à vista. Expectativa lá em cima e o time lá embaixo na questão da motivação, né? E inexplicavelmente o Flamengo começa a fazer jogos mais ou menos, não consegue bem na Libertadores. Libertadores esse ano, porra, foi ridículo, né? O Flamengo não conseguiu terminar em primeiro do seu grupo, onde tinha um grupo teoricamente fácil, onde você tinha o Bolívar, Milionários e Palestino, né? E a equipe não conseguiu, não sei o que houve, não conseguiu performar. E muito embora isso seja crédito do Tite, que não conseguia fazer o time jogar, o Gabriel também não conseguiu jogar no time, não teve sequência, não foi colocado para jogar. O Gabriel, em parte, tem razão de falar que o Tite não o respeitava muito, porque ele preferiu o Carlinhos, que com todo respeito, pô, perto do Gabigol não tem nem como, pôs o Carlinhos para jogar. O Carlinhos não conseguiu performar. Tudo deu errado, sabe, no começo de ano do Flamengo. O Flamengo ficou em segundo no grupo, né? Aí o Flamengo vai lá nas oitavas, pega o Bolívar de novo, num jogo péssimo, né, no Maracanã, que o Flamengo só faz 2-0, era para ter dado uma surra no Bolívar, não consegue. Vai pro jogo da Bolívia, não consegue jogar de novo, quase é eliminado, é classificado na Bacia das Almas, muito também pela cera que o Rossi fez. E aí vai cambaleante para as quartas de final, perde em casa pro Peñarol num jogo inexplicável, e vai jogar contra o Peñarol depois e simplesmente é eliminado, né, no Uruguai, e o ano basicamente acaba, né? O Flamengo não tinha muita expectativa de ser campeão da Libertadores, essa que é a verdade, né? Eu não esperava que o Flamengo fosse campeão, pelo menos eu, né? Por causa das atuações do time. O time não jogava. E o Gabriel também, em parte, teve sua parcela de culpa também, porque não se dedicou, teve o lance da camisa do Corinthians, que isso, não entendi o que ele quis fazer com isso, porque uma pessoa pública, mesmo que ele estivesse num ambiente privado, no churrasco, você tem que pensar. Gente, não entra na minha cabeça isso. Você tem que pensar que você é uma pessoa pública e as pessoas vão querer tirar vantagem da sua imagem. E o cara me bota a camisa do Corinthians, ele tava querendo cavar a saída, essa que é a verdade, né? Aí o Flamengo vai pra Copa do Brasil, entra o Felipe Luiz, né? Depois o Tite foi mandado embora após uma vitória contra o Atlético Paranaense ali, todo mundo sabia que não dava mais, né? Flamengo vai para a Copa do Brasil, Flamengo joga a semifinal contra o Corinthians, né? Passa bem pelo Bahia nas quartas, né? Joga a semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians na estreia do Felipe Luiz. O Flamengo vence com o Alexandre, o Gabriel mais uma vez entra mal. No jogo da volta, ele joga um pouco, mas também não fica, né? Por causa da pedrada, né, digamos assim, porque não dá nem pra classificar como um chute, né, eu diria que é quase um soco com o pé que o Bruno Henrique tá no Mateuzinho, né, não sei o que passou na cabeça do Bruno Henrique, né, mas enfim, Gabriel não joga o jogo todo na volta contra o Corinthians, mas o Flamengo se classifica mesmo com a menos, vai pra final contra o Atlético Mineiro. Aí, não sei o que acontece, parece que o cara tem uma mística pra final, não sei, parece que baixa alguma coisa no Gabriel, ele vai lá pra final e joga pra cacete. Faz 2 gols, né, na partida de ida. Faz aquela comemoração que ele faz, porra, eu sabia, sou eu, é o Gabigol. Faz dois gols, o Flamengo joga muito bem, afinal, aliás, o Felipe Luiz deu uma injeção de ânimo, não só no Gabriel, no elenco inteiro, né? Mas o Gabriel, sobretudo, faz muito bem a partida da final. A primeira, né? Já na volta, né, em Minas Gerais, ele não consegue jogar. Talvez, eu acho que pelo jogo ser fora de casa, outro sistema de jogo, o Felipe Luiz estava com a vantagem, o 3-1 era muito bom pro Flamengo, mas o Flamengo perde um caminhão de gol e o Gabriel não consegue jogar. Daí o Gabriel sai, entra o Bruno Henrique e a gente viu o que acontece, né? O Flamengo campeão com o golaço do Plata. Mas o jogo, ele tem uma atmosfera que o Gabriel gosta, que é jogo de final. E o Gabriel é um cara polêmico, sempre foi. Fez muita besteira, né? A vida toda como jogador e no Flamengo não seria diferente, né? O cara me vai num momento de título, que não era o momento só dele, era dos companheiros, dá uma declaração de que não queria ficar no Flamengo, fala que não respeitavam, falou da diretoria de maneira indireta e direta, anunciou que não vai permanecer, no momento que não era só dele, era dos companheiros. Isso eu achei muito errado. Isso eu achei muito errado. E o cara simplesmente
meio que bota água no chope de todo mundo, de geral. Isso foi muito errado. Tem a despedida, né, do Gabriel, que está se aproximando, né? Sinceramente, voltando ao assunto da Copa do Brasil, antes da gente prosseguir na linha do tempo, né? O vídeo já está ficando um pouquinho longo, mas pra quê? Eu me pergunto pra que ele fez isso. Tudo bem que ele tava com raiva da diretoria, achei errado, se for verdade o que ele falou, que apertaram a mão dele, que selaram o acordo pra depois voltar atrás, eu acho super errado. Mas esperasse o contrato acabar, né? Tipo, ele poderia anunciar numa coletiva, por exemplo, sem a carga emocional de um título. Enfim. Não precisava. Beleza, acabou a Copa do Brasil, ele é afastado, né, por causa da declaração, que eu também achei uma patifaria, poderiam ter colocado o cara para jogar, o Flamengo ainda tinha alguns jogos restantes no Campeonato Brasileiro que ele poderia estar no brigando pelo título. Se o Flamengo vence o Inter e vence o Atlético e o Fortaleza, o Flamengo estaria disputando o título contra o Botafogo e o Palmeiras até a última rodada. Achei erradíssimo no jogo contra o Atlético Mineiro, principalmente o Felipe Luiz colocar o Davi Luiz para bater pênalti. Se o Gabigol tá jogando, ele poderia bater o pênalti e fazer o gol. Achei erradíssimo. O Flamengo deveria ter pensado nele. Não importa o que o Gabriel fez, não importa o que o Gabriel falou. O Flamengo teria que ter pensado nele, dava para disputar o título, ainda era possível. Não joga contra o Criciúma, enfim, fica afastado e tem o jogo da final. O Flamengo contra o Vitória fez um jogo patético. Era um jogo de festa, não valia mais nada mesmo, tava todo mundo na base do dane-se. Gabriel mal no jogo inteiro, mas o cara tem estrela, né? E o cara vai lá e mete o gol. Num belo facão, inclusive, né? Faz um belo gol, e com esse gol foi o último gol, né? Foram 160 gols em 303 jogos, né? Uma marca invejável, né? Ele só tá atrás do Zico e do Zico, né? E do Romário na artilharia do Flamengo, né? Absoluta, né? E o Gabriel, infelizmente, encerra sua passagem no Flamengo com altos e baixos, né? Com esse momento terrível, né, que ele vem vivendo. Poderia ter saído por cima. Talvez o título da Copa do Brasil tenha feito ele sair um pouco por cima. Pode ser também. Mas eu acho que não ficou com aquele brilho que a gente esperava dele. A gente esperava que ele fosse encerrar a carreira no Flamengo, né? Essa que é a verdade, né? Mas a vida não é esse morango, né? Como dizem, né? Nas ruas, né? A vida não é um morango. Enfim. Gabriel Barbosa deixa o Flamengo, né? Com 2 Libertadores, 2 brasileiros, 2 Copas do Brasil. Ganhou aí vários estaduais, acho que 4 estaduais com a camisa do Flamengo. Ganhou 2 Supercopas. Não, infelizmente não foi campeão mundial pelo Flamengo. Não vai disputar o mundial no que vem pelo Flamengo, né? Infelizmente. Era um jogador importante. Mas, como disse Galvão Bueno, amigos, acabou. Esse é o fim, né? E parte da jornada é o fim, né? Todo herói tem uma jornada de começo, meio e fim. E ontem, né, no último domingo, foi o fim da jornada de Gabriel. O que eu posso dizer é que eu desejo sorte ao Gabriel, que ele possa achar um clube que o mereça, um clube grande que seja digno dele também, e que ele possa conquistar títulos, sobretudo ser artilheiro, mas não contra o Flamengo, né? É isso que eu espero. E é isso. Muito obrigado, Gabriel, por tudo que você fez pelo Flamengo, pelo ter honrado a camisa maravilhosa do Flamengo. Nós te amamos, você é o segundo maior ídolo da história do Flamengo, apesar de tudo que você fez de errado no Flamengo também, ninguém é perfeito. Mas é isso aí. O recorte final que eu posso dizer do Gabriel é que ele é o segundo maior ídolo da história do Flamengo, seguramente. E o Gabriel Barbosa, ídolo do Flamengo, mas o Zico tá inalcançável. O Zico tá aqui, o Gabriel tá aqui. Inalcançável. É isso. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. Não esqueça de curtir, compartilhar e comentar. Siga o canal Flanação no Facebook, no Instagram. E em breve nós vamos ter um canal no TikTok também, tá? Muito obrigado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, nação. Muito obrigado.